Bom dia, bom dia, bom dia, quinta-feira. Bom dia, quinta-feira. 18º dia do desafio do Rei Salomão, 18º capítulo de Provérbios. Vamos entrando, vamos chegando, ficando à vontade. Que gostoso, né? Gente, nós já estamos no 18º dia, meu Deus, que coisa boa, né? Há 18 dias a gente já vem falando sobre provérbios, há 18 dias a gente vem falando sobre a importância e o poder da intimidade com Deus na nossa vida. Há 18 dias a gente vem falando sobre o temor a Deus, o ter amor a Deus, que são os códigos, que são os enigmas que o rei Salomão, que fizeram do rei Salomão um homem tão sábio, tão rico, tão próspero, né? A história do rei Salomão nos conta que ele era um homem de múltiplas funções, ele tinha múltiplas habilidades. E uma delas é saber lidar com pessoas, ele sabia lidar com pessoas. E já lá nos primeiros capítulos, o rei Salomão conta pra gente em Provérbios que pra gente ter a sabedoria, a gente precisa ter humildade. Temor a Deus, ter amor a Deus e agir com humildade, tratando sempre todo mundo de forma igualitária. Seja o pobre, seja o rico, seja o branco, seja o negro, não importa. Seja o dono, seja o funcionário, não importa. A gente tem que tratar todo mundo por igual. E esse também foi um dos segredos do rei Salomão. Talvez se existisse essa palavra na época, ele seria o rei do network, né? Ele sabia lidar com as pessoas, ele sabia agregar as pessoas para a sua vida. E hoje nós vamos falar também um pouco sobre isso. Sobre saber agregar as pessoas, sobre saber valorizar quem já passou pela nossa vida, aqueles que estão na nossa vida, e como nós temos tratado essas pessoas, independente de cargo ou de condição financeira, ou de como ou com o que ela pode nos privilegiar, né? E muitas vezes a gente conhece uma pessoa pelo interesse da forma como ela nos trata em determinados momentos. Então aquela pessoa que é uma pessoa interesseira, se ela precisa de você, ela te adula. E quando ela não precisa mais, ela pisa em cima. Mas a verdadeira pessoa que age com humildade, que age com amor nos seus atos, é aquela pessoa que vai te tratar bem, independente das circunstâncias e independente do que você represente para ela. Pois é isso que Salomão nos ensina em Provérbios, que nós devemos ter humildade e tratarmos a todos da mesma forma, por igual. Então, vou pedir, nós estamos começando o 18º dia, clica aí no aviãozinho, manda para todo mundo que você quer que esteja aqui nessa live, clique nos coraçõezinhos para o Instagram entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante e esse conteúdo poder chegar a mais pessoas. Eu tenho falado aqui a respeito da lei do equilíbrio entre o dar e o receber, então eu estou aqui entregando a vocês o meu conhecimento, o meu carinho, o meu amor, o meu estudo em relação aos provérbios, né? E o que eu preciso receber de vocês, porque eu estou dando e eu preciso receber. Eu preciso receber de vocês o encaminhamento, a curtida, o comentário quando esse material estiver salvo. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para sabermos valorizar aqueles que nos entregam algo de forma gratuita. E principalmente de termos a sabedoria de compartilharmos também. Porque eu sei que tem muita gente que assiste depois de gravado, mas não deixa o seu comentário, não curte. Talvez porque não queira se expor, talvez porque não queira mostrar que está participando do desafio. E tá tudo certo, tá tudo bem também, não tem problema. Mas se você não se preocupa com isso e pelo contrário gosta desse conteúdo, então comente, curte, compartilhe, traga mais pessoas. Assim como esse conteúdo está fazendo bem para você e te fez bem quando alguém te enviou, faça a mesma coisa, envie para outras pessoas.
Quanto mais gente curada no mundo, melhor é o mundo que a gente vive. E a mudança tem que começar por nós. Então, se eu quero que o outro mude, tem que começar por mim. Eu preciso mudar primeiro. Então, gratidão por vocês estarem aqui. 18º dia. Clica aí nos coraçõezinhos. Se você tem a sua Bíblia, tá ok. Se não tem, tá tudo certo também. Se você tá chegando hoje e ainda não sabe do que se trata, nós estamos no desafio de 31 dias, todos os dias, às 7 horas da manhã, eu estou aqui falando sobre um capítulo de Provérbios. E esse capítulo, eu escolho alguns versículos e desses versículos eu vou explicando como que a gente aplica ele no nosso dia a dia, como que esse capítulo tem a ver com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com o olhar sistêmico, com o nosso desenvolvimento. Tá bem? Sejam bem-vindos e lá já no segundo versículo do capítulo de hoje, Salomão diz assim: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Eu tenho certeza que você conhece alguém que só assim, ó, blá, 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 só fala e sempre tem razão. Porque é o tolo. Ele não quer saber de entender, ele não quer saber de solucionar a questão, ele não quer saber de buscar o X da razão. Ele quer simplesmente falar e achar que ele tem razão. E tem muita gente que prefere ter razão na vida do que ser feliz. Eu já estou numa fase que eu quero ser feliz, então já não entro mais em discussões desnecessárias. Eu acho que também isso vai acontecendo na vida da gente quando a gente começa a atingir a maturidade, né? E aí eu volto a falar, que eu tenho falado todos os dias aqui, a maturidade não tem nada a ver com a idade, mas tem a ver com o tempo, com a experiência, com aquilo que eu permitir ser moldado em minha vida. É isso que me faz de mim uma pessoa mais madura em certas circunstâncias do que uma outra pessoa que pode ter mais idade do que eu, mas menos vivências e menos experiências. Se eu sei dirigir, eu posso contar a respeito da experiência que é dirigir na estrada, na cidade, que são situações totalmente diferentes. Talvez quem saiba dirigir na cidade não tenha a prática ainda para dirigir na estrada, ou não sabe, ou tem medo, enfim, são coisas diferentes. Eu tenho as duas experiências. Então, se a gente estiver falando disso, eu posso te auxiliar, te ajudar. E aí você aprende com a minha experiência. Lembra que eu venho falando também a respeito de aprender com a dor e aprender com o amor? De aprender com o outro? E a gente precisa ter a humildade de também ensinar o outro e a humildade de também aprender com o outro. Mas aquele que é tolo não está preocupado com isso, ele não está buscando o entendimento do contexto da coisa, ele não está buscando de fato te explicar a versão dele. O tolo, ele só quer ter razão e ele quer que você dê a razão para ele, ele quer ganhar a briga. É isso que o versículo 2 está dizendo, o tolo quer ganhar a briga. Então aí eu te pergunto, você quer ter razão ou você quer ser feliz? E chega no momento que a gente vê que as brigas, as discussões são por coisas tão pequenas, e aí eu tô falando de relacionamento amoroso, eu tô falando de relacionamento profissional, eu tô falando de relacionamento familiar entre pais e filhos, eu tô falando de relacionamento entre amigos. Às vezes as discussões são tão pequenas e tão bobas que as pessoas não percebem que estão agindo na tolice, porque querem simplesmente impor a sua verdade, a necessidade, tem dentro de si a necessidade de ter a razão, de sair, entre aspas, vencedoras daquela discussão. Estão agindo na tolice, porque o tolo não tem o prazer no entendimento. Ele só quer expor o que ele pensa. Ele só quer ser visto. E aí eu volto. Quem quer ser visto? Quem precisa ser notado? A criança. A
criança ferida precisa ser notada. A criança ferida precisa que olhem para ela com carinho, com amor. Então, quando você entra numa discussão que você está percebendo que você está fazendo birra, tipo, nem precisa tudo isso, entenda que não é você, é a sua criança. E aí, quando você entra no papel do adulto, agindo com maturidade, você percebe a besteira que você fez, porque você brigou por uma coisa tão pequenininha que não precisava. O seu desejo de ser visto é tão grande que todo mundo até desistiu já de brigar com você. Mas quem precisa ser visto é o adulto? Não, é a criança. É a criança que não foi amada, que não foi vista, que não recebeu o carinho que ela queria naquele momento. Nem sempre é o carinho que ela precisava. Porque por mais que os pais falham, e eu sou mãe, eu posso dizer isso com propriedade, a gente sempre tenta fazer da melhor forma. Eu sempre tento dar o melhor para o meu filho. Mas às vezes o meu melhor pode ainda ser pouco para ele. E talvez o meu melhor nem seja o que ele está pedindo. Porque eu não conheço as necessidades que estão no coração dele. Ele ainda é uma criança, ele ainda não sabe lidar com certos sentimentos. E aí, como fica? Você, enquanto pai, fica perdido sem saber o que fazer. Por isso a gente precisa dar o nosso melhor. E talvez quando você, adulto, entra numa discussão tão efêmera, tão pequena, tão ínfima, à toa, querendo ter razão, querendo ser visto, porque é isso que está dizendo, o prazer do entendimento não tem quem é tolo. Ele quer simplesmente expor seus pensamentos, ele quer simplesmente ser visto, ser notado. É a sua criança que está pedindo, olhem para mim, eu quero receber o amor que o papai e a mamãe não me deram. Mas não significa que seu pai e sua mãe não te amaram. Significa que você não recebeu o que você queria. Talvez você queria um beijo e o papai e a mamãe só deu um abraço. Talvez você queria um abraço e o papai e a mamãe só deu um aperto de mão. Talvez você queria um aperto de mão e o papai e a mamãe só deu um olhar. Mas eles estavam ali, te vendo, te olhando, te notando e dando o que eles tinham de melhor. Talvez você não teve a oportunidade de crescer com os seus pais, talvez você foi adotado, talvez você cresceu com os seus avós, talvez você perdeu ou seu pai ou a sua mãe ainda muito jovem e você ainda era uma criança sem saber lidar com tudo isso. E a criança cresce e quando a criança não olha para dentro, quando a criança cresce e vira adulto e ela não olha para o seu passado ressignificando essa dor, ela age como tolo, buscando só querer ser visto, ser entendido, querendo ter razão, para assim se iludir com o amor do outro. Porque quando eu tenho razão, a última palavra é minha, então significa que eu venci. Se eu venci, então eu estou sendo vista. Se eu estou sendo vista, eu estou sendo amada. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é isso que acontece. E aí, isso não te preenche e você continua agindo dessa forma, brigando, discutindo por coisas pequenas, por coisas bobas. Não haja dessa forma. Olhe para dentro, veja o que você precisa melhorar. Como você tem que agir, porque senão você está agindo como tolo. Só quer saber de se expor, de ser visto, de ser notado. Você não quer saber de realmente resolver o conflito, solucionar algo que precisa ser solucionado. E muitas vezes isso acontece nas discussões entre marido e mulher, entre irmãos, entre pais e filhos. Geralmente essas discussões acontecem no âmbito familiar. E às vezes, quando você não tem a maturidade e o entendimento, você leva isso para o mundo dos negócios.
no ambiente de trabalho. Quando você trata mal um colega de trabalho, um funcionário ou o patrão, quando você bate de frente achando que você é o valentão ou que você é a toda poderosa, ou eu não levo desaforo para casa, você não está olhando para sua criança que ficou sem a assistência, sem a necessidade atendida em determinado momento. E aí você se torna um adulto tolo, com atitudes que te prejudicam e prejudicam os outros. Para quê? Por quê? Se você está vivendo assim e agora você está tomando consciência disso, então está na hora de você ressignificar essa dor. Porque o primeiro passo da mudança é a consciência. É a tomada de consciência. Primeiro eu tenho a consciência para depois eu poder agir. Mas a criança age e age no impulso. O adulto não. O adulto que tem maturidade precisa ter a consciência e planejar os seus atos. No versículo 9, diz assim: quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. E aqui eu vou levar, como nós estamos falando nesses 18 dias a respeito das nossas emoções, eu vou levar isso para a nossa questão pessoal, tá? Então, quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Então, vamos supor que você começou comigo lá no primeiro dia do desafio. E aí você já perdeu algumas lives e assiste outras e perde. Isso mostra que você não tem o compromisso com a sua evolução. Porque já no primeiro capítulo, Salomão nos disse que para a gente atingir a sabedoria, nós precisamos ter humildade, disciplina e constância. Por isso são 31 dias corridos. Não é 31 semanas, são 31 dias corridos, para que você adquira a disciplina e a constância, o hábito de fazer aquilo que tem que ser feito. E vocês estão aqui. E se você está chegando agora, está tudo certo também, porque tudo vem à nossa vida no tempo certo, na hora certa. Então, vamos adiante a partir de hoje. E se você tiver a oportunidade de ver as outras lives que estão gravadas, será muito bom, mas se não, venha a partir de hoje, tá? Então, pensa que quem relaxa em seu trabalho, pensa que esse é o nosso trabalho do quê? De evolução. Nós estamos buscando o conhecimento e a evolução dentro da espiritualidade, né? De um conceito bíblico que Salomão trouxe pra gente há mais de 3.000 anos atrás. E nós estamos nos desenvolvendo espiritualmente, mentalmente e emocionalmente com todas essas palavras e todos esses dias que nós estamos juntos, com todos esses códigos e esses ensinamentos que nós já vimos até aqui. Mas daí você acorda e fala, tô com preguiça, não vou assistir hoje não. E aí você passa o dia inteiro e fala, não vou assistir. E aí passa um outro dia e você fala, não vou assistir. Ih, deixa pra lá, não vou assistir. O que você tá fazendo com você mesmo? Você está se auto-sabotando. E aí, quando você se sabota, você dá oportunidade àquele que quer te destruir de te vencer. Quem quer te destruir? A preguiça, o auto-sabotamento, o medo, os seus traumas, as suas feridas, aquilo que você não quer ver, que você não quer olhar, porque te dói. E eu sei que às vezes eu falo algumas coisas aqui que dói aí em você. Eu sei disso. Mas você precisa perseverar. E se está doendo em você, anote. Para você entender que você precisa curar aquilo. Nossa, a Michelle me falou algo hoje que veio no fundo do coração. E não achem, não fiquem pensando que isso é só com vocês, não. Porque muitas vezes eu falo para vocês, mas também vem aqui, ó. Tem hora que eu estou estudando e eu vejo o versículo e falo, quanto eu tenho que aprender com isso? E a gente tem que aprender. E nós estamos aqui para evoluir. Só que quando eu sei que eu tenho que aprender, quando eu sei que eu tenho que mudar, mas eu me saboto, deixando para lá, eu estou me autodestruindo. Então eu estou dando oportunidade àquilo que já me fere de me destruir.
Então, o versículo 9, quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói, significa o quê? Que você está ajudando aquele que quer te destruir. Quem é o irmão na nossa vida? Quem nos ajuda. Tudo aquilo que nos ajuda pode ser visto como os nossos irmãos. Por quê? Porque eles estão nos ajudando. Pensa você na sua casa. Não sei se você tem irmãos ou não, mas os irmãos se ajudam. Um estuda com o outro faz não sei o quê. Os irmãos têm habilidades diferentes. As pessoas têm habilidades diferentes, mas vamos continuar aqui no irmão. Tem habilidades diferentes. Então, quando essas habilidades se somam, ela vira uma força poderosa. Mas, quando essas habilidades entram em conflito, pá, tem o rompimento. E o rompimento traz o quê? A destruição. Então, quando eu relaxo no meu trabalho, quando eu não olho para aquilo que precisa ser visto, quando eu simplesmente não quero enxergar, ou quando algo que eu olhei me incomodou e eu deixo para lá, eu estou relaxando no meu trabalho. E não é relaxar sabe, vou relaxar que eu tô cansada. Não, é relaxo, de não cuidar. Então, quando você relaxa, você está dando oportunidade para que coisas, pessoas, situações te destruam. Então, não relaxe, esteja atento. Tem algo aí que está mexendo com você daquilo que eu estou falando? Anota e busca o entendimento e a cura do porquê isso tá pegando forte em você, do porquê essa emoção, essa palavra ou esse sentimento ainda dói em você. Você tá lá na criança ferida, pedindo o carinho e o amor do pai, porque você não foi visto? Tá agindo como tolo que quer só ser visto, hoje, na fase adulta? Porque ainda não tem a maturidade de cuidar das feridas que você foi adquirindo com o tempo. Você adquiriu essas feridas, mas elas não precisam ficar aí o resto da vida. Você pode dar um novo sentido a elas. Você pode dar um novo significado a elas. Existem várias maneiras de você fazer isso. Eu venho falando. A constelação familiar, que é a minha especialidade, é uma delas. Olhar para a sua criança e perceber o que precisa ser mudado. Quando você é adulto e você age impulsivamente, o que você está mostrando? Que você ainda está lá na sua infância. Quem age por impulso? A criança, porque a criança não sabe ainda, não sabe distinguir o perigo do não perigo, o bom do ruim. Então, quando você age por impulso e muitas vezes o impulso te prejudica, você está querendo ser notado. Você está querendo ser visto. Só que aí Salomão fala assim, no versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Os justos são aqueles que agem com justiça. O tempo todo. Não é eu ajo com justiça desde que ou ajo com justiça quando. Não, eu ajo com justiça o tempo todo. Mas se eu estou fazendo as coisas para ter razão, só porque eu preciso ser vista, só para que as pessoas conheçam os meus pensamentos, então eu não estou sendo justa. Só que aí o Senhor diz que o nome dele é uma torre forte. É nele que nós estaremos protegidos. É nele que nós precisamos nos refugiar. É com ele o primeiro passo. Que você precisa desabafar. Que você precisa reconhecer as suas falhas. Que você precisa se humilhar. Só existe um único momento na vida que nós precisamos nos humilhar. E esse momento tem que ser sempre que nós estamos na presença do Senhor.
Você não tem que se humilhar para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu chefe. Você não tem que se humilhar para o seu cônjuge. Você tem que se humilhar a Deus. E o que significa se humilhar a Deus? Significa você entregar a Ele todas as suas fraquezas. Quando que numa conversa com os seres humanos você é humilhado? Quando alguém expõe a sua fraqueza, não é isso? Não é neste momento que você se sente humilhado, que você fala, nossa, por que ele fez isso? Ele expôs isso a meu respeito, ele expôs aquela outra coisa. Eu não sei qual é a sua fraqueza, mas Deus sabe. E é diante dele que você tem que se humilhar, para que ele seja a torre forte que te dá segurança. Porque é no nome dele que está a força. Lembra que nós falamos aqui a respeito de unir as mãos e canalizar a energia? Quem aí se lembra? A mão direita me traz segurança e a mão esquerda me traz a prosperidade e o entendimento. E é com as mãos unidas que eu canalizo toda a energia que vem do céu, que vem do Senhor. Então, estando na presença de Deus, eu junto as minhas mãos e me humilho a Ele, dizendo, Senhor, eu não sou nada sem você. Senhor, eu preciso da sua força para parar de fumar. Senhor, eu preciso da sua força para parar de beber. Senhor, eu preciso da sua força para parar de jogar. Senhor, eu preciso da sua força para parar de trair. Senhor, eu preciso da sua força para parar de ver pornografia. Senhor, eu preciso da sua força para agir com honestidade e parar de roubar. Isso é se humilhar perante o Senhor. Entregar as suas mazelas, entregar as suas limitações, as suas fraquezas. Porque é no Senhor que você se fortifica. O primeiro princípio da sabedoria é ter amor a Deus, temor a Deus. O segundo princípio é a humildade. Se humilhar perante o Senhor, nunca perante pessoas, perante o Senhor. Quando a gente se humilha perante o Senhor, a gente se fortifica perante as pessoas e as situações que acontecem na nossa vida. Sou eu que estou dizendo isso? Não. É Salomão, é Provérbios 10. Provérbios 18, versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Mas quando você age na carne, quando você age por si só, você permanece na tolice. Muitas vezes querendo só buscar o entendimento, que as pessoas entendam você. Desculpa, buscar o entendimento não. Buscar que as pessoas te vejam, que as pessoas entendam você. Você só quer expor o que você pensa e pronto. Só que aí lá no versículo 13, Salomão diz assim, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. O que Salomão está querendo dizer? Deixa a pessoa terminar de falar. Não entra na briga querendo ter razão, querendo agir como o tolo, só querendo expor. Se você está numa discussão, ou se você está numa reunião de negócios, espera o outro terminar de falar. Para depois, então, você dar o seu parecer, você dar a sua versão dos fatos, se justificar se for necessário. Mas aí se a gente levar isso aqui para o mundo dos negócios, muitas vezes você paga mais caro porque você não dá nem a oportunidade da negociação. Então primeiro você ouve aquele que está vendendo, aquele que está negociando com você, para depois então você justificar ou mandar a sua oferta, ou oferecer algo a mais. A gente tem que aprender a ouvir. Porque aquele que responde sem ouvir é insensato, passa vergonha.
E quantas vezes você não passou vergonha porque não deixou o outro falar? Porque não teve nem a capacidade e a paciência de ouvir o outro falar? E se a gente levar isso para as relações pessoais, talvez a única coisa que o outro precise é desabafar. Michele, não tô com saco para ficar ouvindo as pessoas desabafarem. Só que aquilo que você planta, você colhe. Talvez as pessoas também não tenham saco para te ouvir desabafar. Porque você só quer ter razão, você só quer mostrar a sua versão. E lembra que eu falei que tem que ser igualitário? Eu tenho que falar, mas eu também tenho que ouvir. Eu tenho que expor a minha versão, mas eu também tenho que ouvir a versão do outro. Porque numa situação, sempre vai existir duas versões. Primeiro porque cada um tem uma vivência diferente, cada um tem uma maturidade diferente, cada um vivencia a mesma situação de forma diferente, segundo as experiências que você tem, segundo o entendimento que você tem a respeito daquilo. Então, se você não agir com bom senso, você será o insensato da conversa. Você vai passar vergonha. É necessário que haja com bom senso. É necessário que haja justiça. Que você fale, mas que o outro também possa falar. E aí, se eu voltar lá na questão da criança ferida, e isso acontece muito nos atendimentos da constelação, e as pessoas falam, não, meu pai e minha mãe não me viram. Não, a minha mãe, nossa, minha mãe só trabalhava, meu pai só trabalhava, eu não fui vista. Só que quando eu converso com a mãe, isso é a filha falando, o filho falando, tá? Quando eu converso com a mãe ou com o pai, tenho a oportunidade de atender a família, o pai ou a mãe vem e me fala assim, Michele, eu fiz de tudo para dar o melhor para os meus filhos. Eu busquei para os meus filhos o conforto que eu não tive. E o filho só queria atenção, o filho não queria conforto. Só que eu sei que a vida adulta nos faz trabalharmos, nos faz buscarmos. E aí a gente tem sonhos e desejos pessoais que a gente quer alcançar. A gente tem sonhos e desejos pessoais que a gente quer buscar e isso faz com que a gente trabalhe cada vez mais, porque a gente quer viver numa casa melhor, a gente quer dirigir um carro melhor, a gente quer poder viajar de férias. Mas o que eu posso te garantir, não importa se você passa um dia inteiro com o seu filho ou se você passa 1 hora com ele, importa a qualidade desse tempo que você passa com ele. A qualidade sem telas, sem televisão, sem celular. A qualidade de estar ali realmente presente, olho no olho do seu filho. E, gente, não importa se seu filho tem meses, tem 3 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos ou 40 anos. Sempre vai ter algo que você, enquanto pai, enquanto mãe, poderá fazer para curar a necessidade da criança ferida. Como uma conversa franca, por exemplo. De sentar e falar, filho, filha, olha, hoje você já é maduro, né? Já tem mais de 30 anos, já tem a sua família, mas eu quero falar uma coisa para você. Quando você era criança, o papai e a mamãe tinha como prioridade te dar o luxo e o conforto que o vovô e a vovó não conseguiram dar para mim. E eu trabalhei demais e não consegui te dar atenção, não consegui te dar o carinho que você merecia, o que você precisava. Então eu quero te pedir perdão por isso. É uma frase tão pequena, mas tão poderosa, que se o seu filho estiver aberto para a cura é imediata. Porque aí ele vai falar, mãe, realmente eu me senti triste. Mãe, pai, olha, eu precisava disso, eu precisava daquilo. Eu via você trabalhando. Hoje eu entendo que você fez isso para me dar um futuro melhor, para pagar uma escola, para que eu pudesse ter uma bicicleta. Eu entendo isso, papai, eu entendo isso, mamãe. Mas hoje eu sou adulto, a minha criança não entendia, a minha criança só queria o seu olhar. E aí você, adulto,
mãe, e você adulto, filho, quando consegue ter este momento, tá feito a mágica. A mágica do quê? Do ressignificado para aquela dor que você vinha carregando de quando era criança. Porque a criança precisa ser vista, ela quer ser vista. Então, quando você age de forma que você só quer ser visto e você não está nem aí para o que o outro pensa, você está na sua criança ferida. Mas aí no versículo 14, Salomão diz assim: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Se você tem um espírito altivo, que busca as coisas do alto, se você tem se humilhado perante Deus e somente perante a Ele, se você tem criado intimidade diariamente com Deus, o seu espírito estará fortalecido, vivificado e não permitirá que você adoeça. Então, um momento como esse com os seus pais vai te trazer cura. Uma oportunidade de uma fala como essa com os seus pais vai te trazer cura. E talvez você é pai e não tenha essa coragem, é mãe e não tenha essa coragem de fazer isso com os seus filhos, mas você é filho e tem coragem, vá conversar com os seus pais. E diga: pai, mãe, olha, quando eu era criança, eu tinha essa e essa e essa necessidade. Mas permita que os seus pais também falem, porque o tolo só quer expor o seu desejo, só quer expor a sua necessidade de ser visto. Só quer expor seus sentimentos e seus pensamentos. Mas aquele que busca a sabedoria no Senhor tem o entendimento que ele vai falar, mas ele precisa ouvir. Porque quem responde antes de ouvir comete os erros e passa vergonha. Então permita numa conversa como essa que seja uma conversa construtiva. Porque senão uma conversa como essa pode trazer ainda mais dores. Não é simplesmente chegar lá e fazer. Tem que estar preparado para fazer. Se você tem um filho ou um pai que ainda está muito ferido, quando você começar a falar, vai lenha em cima de você. Vai agir como tolo, só vai querer saber dispor o pensamento dele. Não está preocupado em te ajudar ou resolver o problema, está preocupado em ser visto. Mas aquele que tem o espírito entregue ao Senhor, aquele que tem o espírito entregue a Deus, é sustentado na doença, no momento da tribulação, numa conversa como essa. Mas o espírito deprimido, quem que vai levantar o espírito deprimido? Quem? Ninguém, né? Não levanta. Porque o cara ou tá na ansiedade do futuro ou tá na depressão do passado, o espírito dele não vive o presente. Quem poderá ajudá-lo? Ninguém, nem você, nem a mim. Porque ele precisa ter a consciência de que precisa de ajuda. Primeiro passo é o quê? A consciência, para depois vir o planejamento e a ação. Nós plantamos uma sementinha todos os dias quando estamos aqui reunidos às 7 horas da manhã. E Deus nos garantiu que, como uma nuvem de chuva na primavera, Ele vai regar essa semente para que dê frutos. Não sou eu que estou falando. É Salomão em Provérbios. Então, se você meditar nesse versículo 14, o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito do deprimido, quem o levantará? Significa que quanto mais deprimido você ficar, quanto mais você se envolver dentro do problema, pior é. E problema todos nós temos. Todos nós temos. Essa semana, gente, vou até tomar uma água para contar. Essa semana, a aprovação veio com tudo. E não foi só sobre mim, não. Foi sobre mim, sobre meu esposo, sobre meu filho.
meu esposo está viajando e eu lembro que eu falei assim para ele, falei, amor, a semana começou pegando fogo, mas fogo forte. Então você prepara a carne, porque é nesse fogo que nós vamos fazer o churrasco da vitória. Eu já entrei nessa provação me sentindo vencedora. Porque se Deus está permitindo que eu seja provada, significa que eu estou no caminho certo. E eu sei que quando nós nos levantamos para honrar o nome do Senhor, nós nos levantamos para levar a sabedoria e o entendimento das palavras do Senhor, eu sei que o inimigo se levanta contra a gente. E eu sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra. E veio de avalanche. E tá tudo bem. E eu tô aqui firme e forte com vocês e eu vou até o 31º dia, porque Deus vai me sustentar com vida, saúde e graça até lá. E além de lá, já vamos pensar em outros projetos, em outros dias que vamos estar aqui às 7 horas da manhã. Então não pensa que porque eu estou aqui estudando, buscando entendimento, a minha vida está um mar de rosas. Não, gente. As tribulações vêm para mim da mesma forma que vêm para vocês. E aí, por eu ter o entendimento de muitas coisas que Salomão vem nos dizendo, eu entrego cada vez mais para Deus, eu me humilho cada vez mais perto dele, diante dele, de joelhos no chão, falando, Senhor, toma conta. Toma conta de mim, das minhas atitudes, dos meus pensamentos e de todas essas situações que estão me rondando. E coloque os seus anjos para trabalhar a meu favor. É isso que eu peço. É isso que eu estou pedindo. E é claro que o fogo, né, começou segunda-feira e hoje é quinta e tem coisa que ainda não foi resolvido. E tá tudo bem. E vai ser resolvido no tempo certo. É o tempo de Deus, é Ele que vai mostrar. Mas eu vou ficar deprimida por isso? Não. Eu quero ter saúde. Eu quero ter entendimento. Eu quero ter sabedoria para passar por essas provações com maturidade. E quando eu passo por essas provações, eu adquiro experiência para poder ainda ensinar mais pessoas. Maravilhoso isso, né? Só que se eu não tenho esse entendimento, o que eu faço? Poxa, Deus, eu tô lá levantando todo dia, estudando os seus versículos, e o Senhor não cuida das coisas para mim? O Senhor não cuida de mim? Olha o que está acontecendo. Isso é murmuração. E Deus tem nos ensinado nesses dias que a gente tem que ter a gratidão, é o coração grato. Então, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor, cada vez mais forte, cada vez mais fortificada, cada vez mais na fé. E é assim que você tem que pensar, é assim que você tem que desejar, é isso que você tem que buscar. Que hoje será melhor que ontem. E acordar todos os dias e falar, Deus, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Porque sozinho, sozinha, você não consegue. Eu não consigo. Ninguém consegue. Tem que ser com Ele. Salomão não conseguiu sozinho. Salomão precisou do apoio, das palavras, da intimidade com o Senhor, para conseguir a prosperidade, a riqueza e a abundância, que está disponível para mim, está disponível para você. Por que a gente não atingiu isso ainda? Porque ainda estamos buscando entendimento, porque ainda estamos engatinhando na nossa espiritualidade. Quando a gente entender de fato que tudo o que está no céu e na terra nos pertence, nós tomaremos posse disso. E tomar posse disso não é simplesmente falar, eu sou filha de Deus e eu mereço. Lembra da lei da atração? Eu preciso pensar, mas eu tenho que atrair. Eu tenho que ter energia que atraia coisas boas para mim. Porque senão eu vou continuar atraindo coisas ruins, cada vez mais problemas. Senão o dinheiro vem e acontece um problema e eu gasto aquele dinheiro e não consigo prosperar. Senão quando a saúde vem, e eu estou saudável, de repente alguma coisa me deprime. E o coração deprimido, quem vai poder salvar? Sabe por que tudo isso? Porque nós temos o livre arbítrio.
o poder de escolha. O poder de escolha. Se você vive bem, você escolheu assim. E se você vive mal, você também escolheu assim. Mas aí você pode pensar, não, Michele, você não tem noção do que aconteceu na minha vida. Você não tem noção de quantas coisas ruins já aconteceram na minha vida. Eu não tenho noção. Mas eu tenho noção de uma coisa. Todas essas coisas ruins que aconteceram na sua vida foram para edificar o seu coração. E se você não se permitiu ser edificado, coisas ruins continuarão acontecendo. Quando a gente amadurece, quando a gente aprende com algo ruim, aquilo não precisa se repetir. Mas, enquanto eu não aprendo, o ciclo tá assim, ó. Só vindo. E só crescendo. Mas, Michele, dói demais. Mas, Michele, me traíram. Mas, Michele, eu não sei o que aconteceu com você. Você sabe. Só que eu sei que todas as coisas cooperam para aqueles que estão diante do Senhor. E na Bíblia tem muitos casos de perca. Mesmo aqueles que serviam a Deus perderam pessoas e perderam em situações que eram importantes. Mas Deus permitiu aquela perca para que o seu coração fosse forjado. Para que ele mudasse, para que ele amadurecesse. Por que esses personagens estão na Bíblia? Para que você se identifique com eles. E ou aprenda com a dor deles, ou então busque o entendimento através da sua dor. Respira fundo aí. E solta assim bem forte, sabe? Respira e solta forte. Porque eu sei que todo mundo entrou na ressonância do que eu tô falando aqui. Todo mundo tem alguma coisa aí que pega. E quando você solta forte, você tá liberando isso. Então respira bem forte. E solta mais forte ainda. Se libera. Quando a gente respira, a gente toma consciência. A gente oxigena o nosso cérebro e tomamos a consciência de como devemos agir, do que devemos fazer. E se a gente tem a intimidade com Deus, a gente permite que Ele nos direcione. No versículo 19, diz assim: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Você está passando por alguma dificuldade no seu ambiente familiar ou com os seus amigos e você gostaria de solucionar isso até o Natal? Ou gostaria de viver melhor com eles até o Natal? Reflete nesse versículo 19. Um irmão, que pode ser um amigo, que pode ser qualquer pessoa, tá? Ofendido é inacessível. Se ele está ofendido, ele não quer te ouvir. Ele precisa de um tempo para assimilar aquilo. Então não adianta sair pedindo perdão da boca para fora. Você precisa de fato querer ser perdoado. Só que quando você pede perdão, você dá ao outro a responsabilidade de decidir com aquilo que você fez. Entende que é até um pouco cruel? É difícil para as pessoas pedirem perdão, mas quando elas pedem perdão, elas estão dando para o outro a responsabilidade de fazer alguma coisa com aquilo que você fez. Então, se eu te ofendi e eu vou lá e eu te peço perdão, eu tô dando para você a responsabilidade da minha ofensa. Punk isso, né? Por isso que, quando você perdoa uma pessoa, o maior beneficiado é você, não é quem foi perdoado. Porque aí você se exime daquela culpa, daquela dor, daquela mágoa, daquele ressentimento. E quando esse irmão está ofendido, as discussões, quando você tenta discutir mais ainda, são como portas trancadas de uma cidadela. Ou seja,
Não adianta nada, não vai entrar no coração, não vai entrar na mente, você está só falando, o outro está só falando e a discussão é em vão. Então aprende a ficar quieto. Ontem nós falamos sobre a importância de aprender a ficar quieto, quer ver? Quem tem conhecimento é comedido ao falar. Aprende a ficar quieto, aprende a ouvir. Aprende a ouvir. No versículo 27 do capítulo de ontem fala: quem tem conhecimento é comedido no falar. Não sai falando pelos cotovelos, por aí, para qualquer coisa. Sabe por quê? Porque no versículo 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Significa que as suas palavras podem edificar as pessoas, como podem destruí-las. Todos os dias, 7 horas da manhã, eu abro as lives para edificar a vida de vocês, com o conhecimento e entendimento através dos meus estudos. E eu trago aqui para vocês PNL, eu trago para vocês estudos de neurolinguística, eu trago para vocês estudos sistêmicos, que eu aplico na constelação familiar. Em cada capítulo, em cada versículo que eu leio, eu junto tudo o que eu estudei toda a vida e trago para vocês. Então eu tento usar as minhas palavras para edificar a sua vida. Mas talvez se você não tiver maturidade para entender o que eu estou fazendo aqui, você pode se sentir ofendido. Nossa, eu vou lá, Michele só fala disso. Por quê? Você está carregando alguma mágoa aí dentro? Algum ressentimento? Alguma dor? Alguma ferida que está aberta? E aí alguém vem e cutuca e essa ferida começa a sangrar. Isso tem a ver comigo? Não, isso tem a ver com você. A forma como você está recebendo aquilo que eu estou dizendo. Mas eu também poderia abrir as lives e vir aqui falar coisas ruins. Inventar um monte de coisa. E aí destruir o seu caminho, destruir a sua cura, fazer com que você faça escolhas erradas na sua vida. Por isso eu volto a falar, presta atenção em quem você segue no Instagram, presta atenção às coisas que você assiste, às coisas que você ouve, porque o seu cérebro, o seu corpo está internalizando aquilo. O seu cérebro não sabe distinguir o que é certo e o que é errado, o não e o sim. Quem tem que distinguir é você. Então, preste atenção no ambiente que você está. A frequência com que você vive nesse ambiente e a energia que você absorve dessas pessoas que estão ao seu redor. Porque você pode ter pessoas na sua vida que abram a boca para te edificar, que abram a boca para te instruir quando você está fazendo algo de errado, mas sempre te edificando, elevando você, te ajudando a passar de fase, a passar uma etapa. Mas existe aquele que quer te corrigir, porque age como um tolo e quer só colocar e expressar o pensamento dele, os sentimentos dele, que podem simplesmente te arruinar, te destruir. Então, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Quantas vezes você já ouviu falar que a língua muitas vezes é mais afiada do que um cajado? Quantas vezes você ouviu falar isso? Que às vezes a palavra dói mais do que um soco. Porque a palavra tem o poder sobre a vida, mas a palavra também tem o poder sobre a morte. A palavra tem o poder sobre a construção, mas a palavra também tem o poder sobre a destruição. Existem duas perguntas para você meditar no dia de hoje. Como você está usando as suas palavras na vida das pessoas? E como você está permitindo que as pessoas usem as palavras na sua vida? Como você está permitindo? Me diga. Você está permitindo que edifique?
Tô anotando aqui, tá? Usar as palavras na sua vida, que eu vou colocar lá no grupo para vocês meditarem. Se você está chegando agora e ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, nós temos um grupo no WhatsApp do desafio. E nesse grupo, não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, não é um grupo de ficar contando historinhas, e todo mundo que está lá já entendeu isso, né? Aliás, eu tenho até que agradecer, porque o meu grupo é super comportadinho. E é um grupo onde nós estamos em união para que a gente busque cada vez mais o entendimento daquilo que a gente tem visto aqui. Então, é um grupo onde você pode tirar dúvidas, onde você pode ficar à vontade para perguntar o que você quiser. Talvez você não tenha coragem de perguntar aqui na live, pode perguntar no grupo. E se não tem coragem de perguntar no grupo e quer vir até mim também, fique bem à vontade. Eu sou bem acessível. E faço questão de poder ajudar. E aí eu volto à reflexão. Como que você tem usado as palavras na vida das pessoas para edificá-las, para destruí-las? E como você tem permitido que a palavra das pessoas chegue na sua vida? Sabe qual é a frase de hoje? O versículo 9. Anota aí, frase de hoje. Para quem está chegando agora também, a frase do dia é uma frase para você refletir sobre ela e você anota, porque no final dos 31 dias vai ter uma surpresa. Então, aquela pessoa que tiver todas as frases anotadas vai ter uma surpresa aí pela frente, tá? Se você está chegando agora e você ainda não acompanhou, em cada live que está gravada tem a frase do dia. Então, você pode assistir a live, anotar a frase do dia, vir para o grupo de WhatsApp e se sentir muito à vontade, porque aqui é um grupo e é um momento de acolhimento, de ensinamento, de despertar para a vida, porque nós queremos um Natal e um Ano Novo mais tranquilo, mais em paz, mas principalmente queremos um 2024 com mais fortalecimento, com mais união, com mais intimidade com o Senhor, aprendendo um pouco mais como buscá-lo e como atrair para a gente a sabedoria, a riqueza, a prosperidade, a abundância, que está tão acessível, mas que por algum motivo eu não estou permitindo que chegue até mim. Você não está permitindo que chegue até você. Então nós estamos aqui estudando para saber o que está impedindo você de prosperar na sua vida. Eu não estou falando só de prosperar financeiramente, não estou falando só de riqueza, não estou falando de saúde, de abundância, de harmonia. De harmonia. A frase de hoje é o versículo 9. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Se você relaxar nos cuidados com você, você mesmo está se auto-sabotando, você mesmo está se destruindo. Você está ajudando aquele que quer te prejudicar. E a única pessoa que verdadeiramente pode te prejudicar é você. Mais ninguém. O outro só tem o poder de te prejudicar quando você dá esse poder a ele. Se você não der esse poder a ele, então ninguém te segura. Mas você tem que trabalhar aqui, tem que trabalhar aqui. Tem que olhar para o seu passado ressignificando as suas dores, tem que viver o seu presente e planejar o seu futuro. Nem viver ansioso lá no futuro, nem viver depressivo lá no passado. Ter a consciência de que o dia é hoje, de que a hora é agora. Anotar a frase, versículo 9. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo seu carinho de estar aqui junto comigo. Amanhã, 7 horas da manhã, eu estarei aqui de novo. E claro, eu espero você. Espero você aqui comigo, espero que você traga mais pessoas, espero que você entenda o equilíbrio entre o dar e o receber, e a hora que esse conteúdo estiver gravado, você vai lá, curte esse conteúdo, comenta, marca os arrobas das pessoas que você quer que cheguem até essa live, vai lá e marca, sabe? Porque às vezes você tá mandando no privado e a pessoa não tá visualizando ou tá fingindo que não é com ela. Vai lá e marca o arroba dela embaixo, que daí ela vai ter que visualizar. Mas faça se isso for bom pra você, for importante pra você. Não faça só porque eu tô pedindo. Faça porque você entendeu que é assim que a gente modifica o mundo ao nosso redor, ajudando a construir
ajudando a fortalecer as pessoas com o amor. Tá bem? Amanhã, sexta-feira, 7 horas da manhã, eu espero você junto comigo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus projetos, os seus sonhos, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho. Deus abençoe imensamente o seu dia. E amanhã nós estaremos juntos mais uma vez, se assim Deus permitir, e eu acredito que Ele permitirá. Gratidão. Muito, muito obrigada. Até amanhã, 7 horas da manhã. Eu espero todos vocês.